Paz do Senhor, querido. Hoje eu vou estar falando sobre batalha espiritual, mas a batalha espiritual começa na mente. Como o diabo consegue ter acesso à sua mente, causando depressão, síndrome do pânico, fazendo com que você muitas vezes não, talvez não você, mas alguém próximo a você. A pior coisa que tem é ser um pai, ser uma mãe e ter um filho em depressão, um filho que está pensando em se suicidar e você muitas vezes não sabe o que fazer. Então, quando você começa a entender como o diabo trabalha, como o teu inimigo trabalha, você começa a saber exatamente como sair dessa situação que o diabo armou, esse laço que o diabo armou para você. Hoje, mas primeiramente, antes de falar, eu sou a pastora Márcia, né? A nossa igreja ela fechou por falta de recursos financeiros. Se você puder estar curtindo esse vídeo, se você conhece alguém que está pensando em suicídio, que está em depressão, que você possa estar enviando esse vídeo a ela, né? Para que ela também venha entrar em salvação. Não prego o evangelho em troca de dinheiro, eu prego o evangelho porque eu tenho certeza absoluta que o céu é real, que o inferno é real e que a salvação, há uma nova terra preparada para cada um de nós. Então, por ter certeza que isso tudo está acabando e Deus ter deixado o mandamento, ide e pregai o evangelho a toda criatura, e quando o evangelho estiver sendo pregado nos quatro cantos do mundo, aí eu virei, ou seja, quando todo mundo tiver conhecimento. Tem muita gente que acha que o evangelho já foi pregado nos quatro cantos do mundo. Não, não, não. Eu lido com diversos tipos de pessoas, inclusive a religião atrapalha, onde eu tenho visto que não. Então, se você puder curtir, puder compartilhar, para que sim, talvez, quem sabe, no fundo, o meu sonho de reabrir a igreja possa acontecer, amém. Se não, não tem problema, tá? Mas eu espero de qualquer maneira poder edificar a sua vida com as experiências que eu já tive. Carrego no corpo, como apóstolo Paulo. Se você me ver de perto, você vai ver que meu corpo é cheio de cicatriz. Tenho cicatriz na boca, dente quebrado, na cabeça, no corpo, mas principalmente na alma. E eu sou a pastora Márcia, e Deus falou para eu estar congregando, ele falou exatamente isso, em torno de um ano. Né? Então eu estou desde dezembro, desde meados de dezembro, na Betel, igreja do meu querido pastor Maurício Pinheiro e minha querida pastora Simone Carvalho. Esse casal sempre foi bênção na minha vida, né? Através, entenda-se isso que você vai entender o que Deus está falando contigo. Foi ele que me batizou, pastor Maurício, e através da minha vida na igreja, meu filho um dia, né, que era usuário de drogas, chegou e falou: "Mãe, eu vou para a tua igreja". E depois antes dele veio a Stephanie. A Stephanie tinha 12 anos, não queria ir para a igreja, queria ficar em casa. E o pastor Maurício, ele pregava muito o seguinte, você vai entender, Deus está falando, tá? O pastor Maurício, ele pregava assim: pô, até os 12 anos está comendo do meu bolso, tá morando na minha casa, tá dormindo na minha cama, quem manda aqui sou eu, querido. Bora se arrumar, vamos para a igreja, não tem? Então, eu peguei essa palavra, tomei posse. Stephanie não queria ir para a igreja, eu obrigava sim. Que isso, pastor? Obrigava. E um dia, numa segunda-feira, tinha culto, e ela falou: mãe, né? E eu não, odeio chegar atrasada, então eu sempre botei isso na cabeça dos meus filhos, que ninguém gosta de ficar esperando, vamos ser pontual. Ser pontual é de Deus. E aí um dia eu esqueci de falar com ela, ela falou: mãe, não tá arrumada para ir pra igreja? Ela já estava até arrumada. Eu falei: não, hoje eu não vou não. Ela falou: então tá, tchau, fui. E foi para a igreja, né? E para a glória de Deus, hoje é Diana. Então a minha casa, ela vai para a igreja, por quê? Porque eu não falo mal da igreja, não falo mal dos meus pastores, não fico vendo coisas erradas, porque tem coisas erradas no meu trabalho, tem coisas erradas no meu curso, tem coisas erradas no meio da minha família, tem coisas erradas que eu vejo na rua. Então, se eu for para a igreja e eu fico falando mal do pastor, os meus filhos até hoje não teriam aceitado Jesus. Não ensino meus filhos com conto de fada. Não fico dizendo para eles que Papai Noel existe, que a fada dos dentes vai dar R$ 1 em troca de um dentinho. Não, não, não. Eu ensino a verdade. E a verdade é, na igreja também tem pessoas que
não são legais. E uma delas sou eu que estou lá, tá bom? Então que você possa guardar a primeira coisa no seu coração para entender como o diabo trabalha. E para a glória de Deus, meus pastores são bênção, queridos, são bênção. E graças a eles, não só o pastor Maurício, a pastora Simone, mas outras igrejas que Deus mandou eu ir ajudar, tá? Nunca saí de uma igreja em rebeldias, sempre com Deus falando, vai ali, ajuda ali. Tem um homem de Deus ajoelhado pedindo, obreiro, vai lá. Então, sempre nessa obediência, eu consegui pastor Daniel, o nome da sua esposa que eu não lembro direito, porque é um nome muito complicado. Eu não conseguia nem falar, né? Mas também era uma senhorinha bem velhinha, mas também benção na minha vida. Pastor Isaac, pastora Adriana, né? Meus pastores. Pastora Neide, pastor Geraldo, meus pastores. Mas agora vamos falar sobre essa batalha na mente, para você poder entender. A Betel, se você quer uma igreja onde Deus fala, você vai orar no seu quarto, falar tudo com Deus e correr para lá, e Deus vai tomar não só a boca do pastor Maurício, mas da pastora Simone, mas de qualquer obreiro lá que é tomado pela presença de Deus, usar a boca dele para falar contigo, que é assim que Deus fala. O nome é Rua Rangel 1001, Bangu, tá? Essa Rua Rangel, ela é em frente ao shopping de Bangu. Já no finalzinho, à sua esquerda, você vai ver umas grades brancas, ali é a Rangel, tá bom? Cultos quarta-feira às 7h30, com o nosso evangelista Bruno na direção, e domingo 6h30 da noite, com a direção do pastor Maurício, pastora Simone. Tem aula dominical domingo de manhã também. Temos evangelismo, enfim. Fica aí com a quarta e com o domingo, depois deixa Deus te usar. A pastora Simone, ela colocou um jejum, você vai entender o que eu vou falar, de 7 dias. Estamos na semana de Páscoa. E eu confesso para você que eu esqueci o primeiro dia, esqueci, quando eu lembrei já tinha tomado café. E hoje eu acordei e abri o jejum, que ela estipulou de 6 até meio-dia. Eu acordei 7 horas da manhã, meu Deus do céu, e não abri mão disso. Eu orei e falei, Senhor, eu sei que eu não comecei no primeiro dia, não comecei no segundo, comecei no terceiro atrasado, mas eu quero fazer parte desse jejum que a pastora colocou para todos os ministros da igreja estarem jejuando em favor do povo da igreja, em favor das pessoas da igreja, para que o diabo venha bater em retirada e as pessoas venham ser curadas, venham ser saradas. Se chama jejum da ressurreição. E quando eu fui entregar meio-dia, Deus me trouxe a lembrança, algo que aconteceu há alguns anos atrás, né? E eu quero falar com você. Alguns anos atrás eu ajudava também meu pastor, meu filho, Bispo Júnior, e eu ajudava o Bispo Júnior, Ministério Oliveira, ali dentro da Vila Aliança. E nós tínhamos lá uma pastora que, infelizmente, irmão, se você saiu da igreja por causa de pastor e de irmãzinha, por cada mês de consagração, você não é digno do reino, tá? Me perdoa, volta atrás, porque aquele que não olha para Jesus, com certeza vai perder o foco e vai ver seu barco. O que é o seu barco? Seu barco é a sua família, seu barco é a sua estrutura, seu barco é o seu emprego, o seu curso a afundar. O teu foco, Jesus, se esquece quem está dentro do barco, que não tem visão de andar sobre as águas, que gosta de ficar na sua zoninha de conforto. Você é você e Deus, olha dentro dos olhos de Jesus e siga em frente. Mas infelizmente nós tínhamos alguns pastores ali, né, com uma brigalhada, porque negócio de cadeira. E por que você fala isso, pastor? Porque você tem que aprender uma coisa, querido. Papai Noel não existe. Não existe fada do dente. O que existe é um reino de Deus. Um reino que é 24 horas sendo alvejado. Não Deus, ninguém alveja Deus, mas o povo de Deus que faz a obra, ele é alvejado. O povo de Deus que ele está dentro da igreja, ele é alvejado. Por quê? O diabo precisa tirar você de lá de dentro e jogar aqui fora. E como é que ele vai fazer isso? Através da sua mente. Nós tínhamos uma pastora, né, que ela botava no grupo, ela começou a botava um monte de fake. Toda hora eu falava, pastora fulano, isso é fake, né? Não é legal. Entrei no particular, fui lá no privado, falei com ela, pastora, fica feio. Nós, homens e mulheres de Deus, está compartilhando
informações que não são reais. Procura entrar num site seguro, procura ver se é uma informação que vem de jornal, vai lá ver, né? Põe lá o nome do jornal para ver se realmente tem fundo, veja a reportagem até o fim, para ver se não foi cortado, porque é feio, né? Mas a mulher... E ela começou a botar no grupo uma imagem de uma coisa que supostamente seria uma doença. Na verdade é um negócio escuro, umas pedrinhas de bolinha como se fosse pérola, né? E ali falava que era uma doença. Eu não lembro direito o que era, mas uma coisa que com um pouquinho só de pensar, se ela parasse para parar um segundo antes de postar, ela teria visto que aquilo ali era mentira, né? Não precisava de muita investigação. Mas infelizmente, uma das coisas que mais tem tirado o povo de Deus do céu é a arrogância, querido. A arrogância, eu sou, eu tenho, ninguém tem nada para me ensinar, não tem nada para aprender. Quem é você para me falar alguma coisa? Falaram para Jesus assim, não é esse aí o filho do carpinteiro? Ou seja, Jesus pregando, curando, libertando, e as pessoas, não é esse aí o filho de José, o carpinteiro? Ou seja, se desfazendo dele. E eu falei com ela, só que ela continuava. E sendo que um dia eu, distraída, tinha acabado de chegar da igreja, eu abri. E eu sempre tive, entenda-se isso, se eu ver muita bolinha junto, aquilo vai me dando um nervoso, vai me dando uma coceira. Então, quando eu abria, eu dava de cara com aquilo ali, ela insistindo com aquilo, que aquilo era uma doença, e eu falando que não era. Eu falei, se a senhora observar bem, a senhora vai ver que é um monte de bolinha no fundo preto, né? Tem até uma doença aí, né? E eu, inclusive, falei com ela, falei o nome da doença na época, pessoas que veem a bolinha e passam mal. E eu falei, a senhora postando isso, se tiver alguma mulher grávida no grupo, isso vai fazer muito mal a essa mulher. Porque ela vai ver isso, vai entrar, ela já não está bem com a gravidez, os hormônios, né? Um desequilíbrio total pelo processo de gravidez, isso vai fazer mal. E eu falei para ela, eu não consigo ver. Eu olho, já desvio o olho. Só que um dia, querido, ela insistindo com isso, eu fui, abri, inocente, estou respondendo as mensagens. Quando abri o grupo da igreja, aquela imagem veio e ela fez isso. Vum. Eu olhei bem, já tinha visto outras vezes, mas dessa vez, e depois Deus veio me mostrando por quê. A imagem veio e ficou. A imagem entrou na minha mente, querido, e os dias foram passando. Eu fui parando durante uns 7 dias. Olha que batalha espiritual. Aos poucos eu fui parando de comer, porque eu olhava para a comida e eu via como se tivesse cheio de bicho. Que a ideia é essa, essas bolinhas seriam, né? Eu falei para ela, se a senhora observar bem, é um fundo e umas bolinhas tipo pérola. Por que que essas pessoas, ainda falei, são pessoas do mal. Infelizmente nós estamos rodeados pelo demônio que está nos buscando nos estragar. São pessoas que trabalham para Satanás, que têm prazer e nos ferir, nos machucar, que fazem de propósito isso, porque sabem que pessoas passam mal ao ver isso. Então elas se satisfazem, elas têm uma alegria em saber que postaram coisas que vão prejudicar outras pessoas, né? E a ideia é que aquilo parecesse bicho, querido. Eu achava que tinha bicho na minha mente 7 dias, querido. Foi uma semana muito difícil. Parecia que tinha bicho na minha mente, eu comecei a ver bicho nas coisas, eu tocava nas coisas, eu tentava comer via bicho, e aquilo foi, aí eu comentei com a minha irmã, eu falei, Ana Paula, ela, não sei se ela viu que eu tava toda arranhada, comecei a me arranhar, por mais que eu tentasse me coçar com a ponta dos dedos, minha unha acabava batendo, cortei as unhas porque eu não tava conseguindo dormir, um desespero, crente, já pastora, tá? E aquilo me correndo, e um desespero, eu comentei com a minha irmã, não sei se ela viu que eu tava toda arranhada, eu falei, Ana Paula, não tô conseguindo dormir. Essa pastora botou esse negócio no grupo e agora, não sei se de tanto olhar, teve um dia que eu olhei, acabou, desandou de vez, eu tô olhando para as pessoas, eu tô vendo como se as pessoas estivessem cheias de bicho, eu tô tendo essa dificuldade, a minha irmã tá repreendida em nome de Jesus. Eu falei, Ana Paula, eu acho que eu vou no médico, comecei a achar que eu tava ficando louca. Né? O que está acontecendo comigo? E eu de madrugada não estava conseguindo dormir, bora orar. O mistério tá isso. Que? Vou ficar dando lugar para insônia? Se eu tô com insônia, eu vou aproveitar para fazer vigília, meu querido. Se eu tô em depressão, aí que eu vou louvar e adorar mais ao Senhor. E é aí que Deus fala. Já que eu não conseguia dormir, né? Tava com insônia, comecei a fazer vigília, adorando, louvando, orando. E eu, Senhor, o que tá acontecendo comigo? O que tá acontecendo comigo? Senhor, eu tô passando pomada, meu corpo tá todo ferido de tanto coçar.
Aí ouvi a voz suave do Deus a qual eu sirvo. E Deus falou assim: o diabo conseguiu penetrar na tua mente. E agora eu vou te explicar como o diabo trabalha. O diabo, aqui nessa passagem, eu vou te dar de Marcos, lembrando que a palavra de Deus, ela tem diversas revelações, tá bom? Então, a revelação do dia de hoje, em Marcos capítulo 7, versículo 15, versículo 14. Marcos 7, 14. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes, ou seja, chamando outra vez, ou seja, chamando novamente a multidão, ou seja, chamando novamente todo mundo. Disse-lhes, ouvi-me vós todos e compreendei. Quem estava chamando? Jesus. Quem estava chamando outra vez, novamente? Todo mundo? Jesus. E o que ele estava pedindo? Para que compreendesse o que ele estava falando. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Na verdade, aqui Deus estava falando com os fariseus, que estavam falando da lei de Moisés, né? Na verdade, a lei era de Deus, dada a Moisés para dar ao povo. Mas Deus, que conhece o interior do homem, estava falando com os fariseus: vocês não estão me ouvindo, que sou Deus, e estão ouvindo Moisés, achando que as leis são de Moisés. Deus está falando o que contamina, né, essas leis que eu vejo até na prática da enfermagem, eu vejo aqui a enfermagem. Deus aqui dando, sabe, cuidando do povo, Deus praticando a enfermagem, a lei de Deus. Mas nesse momento Deus está falando com os fariseus. O que está contaminando é o que está saindo da boca de vocês. Da boca de vocês que deveria falar da palavra de Deus, a boca de vocês que deveria glorificar a Deus, na verdade está citando a palavra de Deus com intuito de contaminar, está contaminando, não está dando frutos saudáveis, frutos bons. O que está saindo da boca de vocês está contaminando. Agora vamos trazer para a revelação do dia de hoje. O que está do lado de fora não nos contamina. Então, como é que o diabo consegue entrar na nossa mente? Já havia em mim uma fraqueza. E qual era a fraqueza? Eu não conseguia ver um monte de bolinha junto que já me dava nervoso, né? Quem me conhece sabe, não ficar roendo pano perto de mim me dá agonia, me dá nervoso. Então o diabo, ele trabalha com algo que já está dentro de você. Então qual é? Se você, Jó, quando é toda a tribulação, quando Satanás ele vai até Jó e ele começa a falar, te serve porque tu é bom. Resumindo, né, para não ficar comprido esse vídeo, Jó te serve porque tu é bom, Jó te serve porque tu, sabe, é o queridinho. Aí Deus permite que o diabo faça alguma coisa. Aí olha o que Jó fala, quando consegue, sabe, o diabo já matou os filhos, já destruiu as terras, tal, destruiu a família dele, matou os filhos dele, sabe, o casamento dele tá indo por água abaixo porque a mulher não consegue entender que ele continue dando glória a Deus, depois de perder 10 filhos, depois das pessoas, ele era um juiz respeitado e agora os jovens riem da cara dele, como se perguntasse todo dia, onde está o teu Deus? Então ele está vivendo um processo de humilhação, de derrota muito grande. O homem era rico e veio ventanias e destruiu tudo em 3 ventos, querido, em 3 ventos. Tudo que Jó plantou, cuidou, herdou, se acabou e Jó continua dando glória a Deus. Aí Jó fala o seguinte: aquilo que eu temia me sobreveio. Ou seja, Jó, já havia dentro de Jó um medo. O diabo, ele trabalha no que já está dentro de você, nos seus medos. Então ele vai penetrar na sua mente através de algo que já está, a revelação dessa palavra para o dia de hoje, dentro da sua mente. Então, se você não está legal, o que o diabo vai trabalhar? Você, vamos supor, ficou desempregado, está desempregado. Você começa a perder a esperança. Meu Deus, como é que eu vou pagar a conta de luz? Então ali é os seus medos. Como é que eu vou pagar a conta d'água? Como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou pagar minhas dívidas? Como é que eu vou pagar o curso? Como é que eu vou pagar? Então o diabo está ali te rodando e fala, opa, ele está com medo. Então é nisso que ele vai começar a trabalhar para te trazer ansiedade, né? Eu ouvi meu pastor Maurício falando essa semana, que é uma frase até que eu falava também há muitos anos e tinha esquecido. E ele falou exatamente
o que eu já estou falando um tempão. Ansiedade é excesso de pensamentos sobre o futuro. Eu começo a pensar muito, me preocupar muito com o futuro, então eu começo a ter crise de ansiedade. Então eu preciso ver como é que o diabo está trabalhando na minha mente. Havia uma fraqueza em mim de bolinha, né? Infelizmente, me perdoe dizer, uma vez que eu já estava orientando essa senhora a não estar postando e ela insistindo, mesmo eu provando para ela, isso é fake, isso não é uma doença, essa doença não existe. Ela insistiu tanto com isso que eu fui atrás de amigos meus que trabalham na área de medicina para confirmar que eu falei, gente, eu devo estar errada, né? Porque eu posso estar errada, eu sou um ser humano, os seres humanos erram. Então eu posso estar errada. Eu fui lá, não, Márcia, realmente essa doença não existe, isso aí é invenção, que não sei o que, blá, blá, blá. É justamente, aí foi quando eu até descobri o nome da tal doença que você olha e passa mal, que eu não estou lembrando agora, e falei com ela, mas mesmo assim. Então, se ela continua com a sua arrogância, com a sua soberba, insistindo, mesmo sabendo que vai prejudicar alguém, ela está trabalhando para o diabo, não mais para Deus. Está dentro da casa de Deus, prega a palavra de Deus, mas não está trabalhando para o reino de Deus. Então, o local onde o diabo mais trabalha é dentro da casa de Deus. Para quê? Para te lançar para fora. E aí eu te deixo uma palavra. Cuidado, cuidado. Procure orar. Qual é o ambiente onde você mais fica? Dentro do teu quarto? Então procure orar dentro do teu quarto. Consagre o teu quarto. Vá numa igreja, peça azeite ungido. Eu, particularmente, não por ser pastora, não. Não é por ser pastora. Eu tenho isso. Eu nunca. O João, ele é amante do azeite, apaixonado por azeite. Tá na Bíblia o azeite. Mas eu nunca foquei muito em azeite, não. Mas quando o povo começou a me cobrar azeite para levar para casa, e eu comecei a consagrar, veio um pensamento na minha cabeça. Se eu tenho uma vida com Deus, se eu tenho comunhão com Deus, quem tem que consagrar o meu azeite sou eu. Então consagre você o teu azeite. Leve um azeite, compre uma garrafa de azeite, aproveite, oferte a uma igreja uma garrafa de azeite. Por quê? Uma vez uma varoa estava passando um processo demoníaco dentro de casa. Seu filho de 3 anos vendo demônio, né? Tava até vendo um desenho aí e o demônio falava com ele, falava o nome dele, conversava com ele através da televisão. Então, para quê? Trabalhando na mente dessa criança. E ela foi me pediu para ungir uma garrafa de azeite. Só que nós sabemos, o João e eu, pastores da igreja, conhecendo as ovelhas que nós tínhamos, nós sabíamos que essa mulher, ela era muito avarenta, muito avarenta. Não ajudava a igreja em nada, não ajudava os irmãos em nada. Por mais que se a gente precisasse montar uma cesta básica, não dava, inclusive chegou a chamar, sem dar nada. Um dia que o marido doou uma areia, uns 2 sacos de cimento, eu não lembro direito. Acho que foi 1 metro de areia, 2 sacos de cimento para a salinha das crianças. Ela achou, porque não entende nada de obra e precisamos de mais material, que o João tivesse roubado. Então fomos até chamados de ladrão. Aí depois não sabe porque tá vendo demônio dentro de casa. Depois não sabe por que o filho tá vendo demônio. Cuidado, irmão, isso é muito perigoso. O diabo começa a trabalhar na mente da pessoa, falando coisas, vai entrando. A pessoa acha que ela tá pensando. Ela pensa, ela tá lá, aí ela acha que ela tá pensando. Por quê? Porque ela não consegue ver o demônio falando e ela ouvindo o que o diabo tá falando. E a boca começa a falar. O diabo entra, mas o diabo trabalha só no que já tá dentro da pessoa, tá? Fique bem claro. Se já há maldade, se já há avareza, então o João, que, né, no fundo a gente é ser humano, a glória de Deus ele já até esqueceu, mas na época ele é ser humano, fingia que estava tudo bem, já perdoei, porque o perdão é um processo, tá? Não é você, perdoei, quero perdoar, já tá tudo. Não, perdão é um processo. Eu começo botando meu joelho no chão e falando, Senhor, eu quero perdoar. Senhor, me ajuda que eu quero, porque senão eu vou lá, vou dar uns tapas. Seja sincero com Deus, querido. Porque ninguém engana Deus. Salmo 139. Ele conhece nossos rins, ele conhece. Antes da gente pensar em sentar, ele sabe que a gente vai sentar, que a gente vai levantar. Então não tente enganar Deus. Senhor, me ajuda a perdoar, porque senão eu vou lá dar uns tapas nessa pessoa, né? E aí começa o processo. Você começa a falar com Deus, Deus vai mostrando um dia, aí tu começa assim, eu quero perdoar, depois tu começa, eu perdoo fulano, fale alto pro inferno ouvir. Porque
Tem muita gente que fala assim, por que a música da igreja é tão alta? Deus não é surdo. Deus não é surdo não, mas o diabo é, querido. Então louve alto, fale alto. Eu perdoo fulano, eu perdoo cicrano. Senhor, abençoa, para o diabo ouvir você abençoando. Porque o diabo, ele não consegue ler os teus pensamentos. Só Deus, não existe um anjo sequer. Tem coisas que só Deus, tá bom? Só Deus sabe o que vai no teu pensamento. Então, quer orar, quer saber se Deus está falando contigo? Ore em pensamento e corra para a igreja. Rua Rangel, 1001 Bangu, se você estiver perto. Ou outra mais próxima da sua casa, mas não fique fora da comunhão com os irmãos, da comunhão de Deus. Porque as cartas de Apocalipse são 7 cartas para a igreja. Vai ter gente falando para você, não precisa, irmão, congregar. Então, depois vai olhar a vidinha do irmão. Ele deve estar bebendo, deve estar adulterando, tá? Só que isso ele não vai te falar. Ele vai te falar só para você sair da igreja, tá bom? Não pense que na igreja tem pessoas perfeitas, não. Mas o dono da casa ainda está lá. Se ele está lá é porque ele ainda não levou. Porque quando você procurar e não achar Jesus no meio da terra, é porque o povo já foi arrebatado. Aí tu se pergunta, estou fazendo o que aqui? Né? O povo de Deus já foi embora, porque Deus vai levar o povo dele e o resto vai ficar, querido. Então vamos lá. Só para fechar, para você entender. Meu mais esposo foi e falou assim, ela falou, consagra uma garrafa de azeite e tal. Demônio, todo mundo vendo demônio. E aí meu esposo virou e falou, fala com ela para trazer 2. Que aí a gente uma para ela doar para a igreja. Por quê? Porque no coração dela, o que estava do lado de dentro? A avareza. Então o diabo, ele trabalha no que está dentro, querido. No que está dentro. Eu nem lembro, acho que ela nem trouxe. Isso tem tantos anos, agora eu estou falando com você, acho que ela nem trouxe. Nem para ela, nem para a igreja. Eu ainda falei, João, deixa. Mas no meu entendimento, você deve consagrar o azeite para guardar a tua casa, o lugar onde o seu filho mais fica. Vou dar mais 2 testemunhos rápidos. O meu filho sempre foi bênção, sempre foi. Pessoas batiam na minha porta e falavam, caramba, que garoto educado, que garoto isso, que garoto aquilo. Mas um dia, um mês, eu tenho esse vídeo, eu acho que é o vídeo 8, eu ainda vou confirmar. Que eu vou botar como título vídeo 8, né, de como o diabo trabalha. Você vai achar mais 7 vídeos. Se esse é o 8 mesmo, deve ter mais 7 vídeos como o diabo trabalha. Você também vai achar vídeos onde fala assim, primeira vez que o diabo falou comigo. Também minhas experiências com processos de libertação. Sempre botando o título e Pastora Márcia M. Cunha. E meus vídeos são um pouco recomendados. E ali você sabendo como o inimigo trabalha, você vai conseguir proteger teus filhos, proteger teus netos, proteger teu casamento, proteger a tua casa. Porque há uma batalha espiritual. O diabo está tentando trabalhar na sua mente. Você tem que saber como se defender, tá bom? Como usar o escudo da fé. Como usar o escudo? O escudo é para você se proteger das atuações do maligno. O capacete, entendeu? Da salvação você vai botar para proteger a tua mente. A sua mente, ela tem que estar protegida. Seus pés têm que estar calçados, tá bom? Você tem que usar a espada. Você tem que comer a palavra. Você tem que se alimentar. Efésios 6, você precisa de toda. Não é, vou usar só o escudo, não dá. Vou usar só o capacete, não dá. Vou usar só a couraça da justiça, não dá. Eu tenho que usar toda a armadura de Efésios 6 sobre a minha vida para salvar minha família e minha casa. E um mês fora da igreja, voltando pro meu filho, um mês fora da igreja, esse menino maravilhoso começou a ficar trancado muito no quarto. Trancado. E nesses processos de ficar trancado foi me dando uma agonia. Essa agonia é o Espírito Santo falando, começa a orar, começa a jejuar, vigia que o diabo está entrando na sua casa para destruir a sua família. Mas eu não tinha esse entendimento. Só um instantinho. Mingauzinho de farinha de aveia aqui. Come. E aí, na minha agonia, em vez de eu orar, em vez de eu jejuar, em vez de eu procurar uma igreja, procurar homens e mulheres de Deus que pudessem me auxiliar na palavra, porque eu não tinha muito conhecimento da palavra. Então,
eu comecei a brigar com ele. Júnior, vai jogar bola, Júnior. E o que o diabo estava fazendo dentro do quarto? Trabalhando na mente do meu filho. E de tanto insistir com ele para ir jogar bola com as outras crianças, porque não é normal no sol de 40 graus, né, uma praça cheia de árvores, as crianças ali jogando, ele trancado dentro do quarto em depressão. Eu falando, ele se levantou e ele saiu. Dali eu comecei a ter problema com meu filho. Problema com drogas, problema, sabe, com amizades. Mas para a glória de Deus, querido, vale a pena ter vida. Vai ter uma hora que teu filho, teu marido, tem muita gente que fala, não precisa congregar. Mas teve uma hora que meu filho virou para mim, enquanto eu orava, jejuava, falava, Senhor, salva minha casa, salva minha família. Eu errei, não prestei atenção que tinha um inimigo, o inimigo estava falando na cabeça do meu filho, então eu errei, eu vacilei e agora eu preciso de socorro, Senhor, porque o meu barco está balançando e está com cara de quem vai afundar. E um dia, enquanto eu orava, respostas de oração. O que é resposta de oração? É o poder, né? O que é o poder da oração? É a resposta. Quando a resposta vem, você viu o poder da oração. Então, a resposta, um dia ele virou e falou, mãe, eu vou para a sua igreja, eu vou me batizar. E ali eu venci. Você vê no meu canal, querido, isso é muito extenso. Você vai ver diversas situações onde o diabo ele precisa entrar na sua mente, né? Só para finalizar, não vou falar de outros testemunhos não, porque eu tô com medo desse vídeo ficar muito comprido. Que as coisas de Deus é assim, tu fica meses falando e não termina. A palavra fala, sabe o que Deus fala? Que se fosse escrever em livros tudo o que Jesus já fez, todos os milagres, não haveria lugar na terra, tá na Bíblia, tá? Vou deixar para você procurar isso. Não haveria lugar na terra para conter todos os livros falando de quem é Jesus e de tudo que ele já fez, de todos os milagres. Não haveria lugar na terra para conter os livros. Então não tem como reduzir esse vídeo. Mas eu quero deixar para vocês o seguinte, terminando. Quando eu fiquei com a mente assim, e eu comecei a orar, né? E de madrugada Deus falou, o diabo conseguiu trabalhar na sua mente. E Deus começou a me dar uma pregação. E Deus falou assim, você vai pregar sobre isso hoje. Agora que eu lembrei. Olha o dia, eu fiquei quase uma semana. No dia que eu ia pregar, e Deus me deu. E eu dentro da igreja, era meu dia de pregar, campanha João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu comecei a falar sobre isso. Não falei, né, que a tal pastora colocou, mas eu falei, né, que devido a uma pessoa tá colocando no grupo, aquilo entrou, ela se tocou, ela entendeu, né? Graças a Deus, eu costumo dizer que não podemos dar testemunho com nomes e endereços, mas Deus é tão fiel que eu aproveitei que tinha muita gente do tráfico, da prostituição, crianças, jovens, visitantes, mas da igreja mesmo, o povo da igreja mesmo, quase não tinha, né? E eu não gravei isso na época, não gravo todas as minhas pregações, uma ou outra, e essa eu não gravei. E eu falei, devido a uma pessoa estar botando no grupo da igreja, isso entrou na minha mente, e eu comecei a ver bispo, não sei o que, e Deus, aí eu vim pregando. Quando eu acabei de pregar, querido, acabou o culto, fomos orar, tava cheio de gente pensando em se suicidar, cheio de gente pensando, cheio de marido pensando em trair a esposa, cheio de pessoas usando a internet para prostituição, acordavam de madrugada e vinha no pensamento, vai lá, mexe lá, né? Mexer no celular, no computador para ver prostituição de madrugada enquanto a família dormia. As pessoas foram me chamando. Quando oramos, meu querido, demônio manifestando para tudo quanto é lado, porque o que contamina é o que está do lado de dentro, não o que está do lado de fora. Quando eles deram lugar ao pecado, o demônio, entrou. Então o diabo trabalha na tua mente. Pessoas dizendo que estavam pensando em sair da igreja e resolveram ir no último culto. Então quem estava falando com elas para sair da igreja, quem estava falando com elas, sai do hospital sem permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, né? Então foi manifestação, houve libertação, foi o culto. João 8,32, deixo para você hoje. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu espero que eu possa ter ajudado, né,
já passei por muita coisa nessa vida, querido, muita, muita, muita. No meu aniversário de 40 anos, Deus começou a me trazer a lembrança. E olha que já depois de 40 para cá, já não vou te dizer a minha idade. Mas já passou muitos anos de 40 para cá, já aconteceram muito mais outras coisas ruins. E Deus sempre falou. Quando eu orando, eu falei, Senhor, hoje é meu aniversário de 40 anos, e Deus começou a me trazer a lembrança. Eu falei, poxa, Deus, já sofri tanto nessa vida. E Deus foi e falou assim, tudo que você passou, eu vou usar no teu ministério para edificar vidas, para restaurar vidas, restaurar famílias. Então, Deus tem sido fiel. Que esse vídeo possa estar te ajudando. E se você conhece alguém que está pensando em suicídio, recomende esse meu vídeo. Tem outros vídeos também. Vai vendo, vai salvando. Se de repente conhece alguém, tem um vídeo que fala segura na mão de Deus e vai. Tem outro, para onde nós vamos. É só botar o título Pastora Márcia M. Cunha. Se você botar Pastora Márcia M. Cunha, vai aparecer. Não boto pastora para aparecer de maneira nenhuma. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, é que carteirinha não expulsa demônio. Tá? Eu era membro e eu já tinha unção de botar a mão, repreender demônios, já botava a mão, pessoas eram curadas, já botava a mão, pessoas eram batizadas, para a glória de Deus, não minha. Membro, sabe por quê? Porque quando eu entrei na igreja, eu olhei para Jesus, eu vi os outros pecando, os outros errando, não estava nem aí. Não é que eu não me importasse, mas eles conheciam a palavra. E eu estava chegando. A única coisa que queria na minha cabeça é, eu quero fazer diferente. Eu quero ser diferente. Porque um dia eu não tinha ninguém. E aí veio ele e falou, olha, eu sou teu pai. Eu te amo. E me abraçou. Como eu posso trair alguém que me ama tanto, chamado Jesus? Esse nome tem poder. Jesus, esse nome vai salvar a tua casa e a tua família. Amém? Deixa eu fazer uma oração. Coloca a tua mão na tua mente agora, tá bom? Senhor Pai amado, feche teus olhos. Feche teus olhos. Senhor Pai amado, Deus querido, Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, como tu limpou a minha mente naquele dia, quando eu acabei de pregar, Pai amado, Deus querido, eu voltei ao normal, eu quero te pedir que seja repreendido em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, toda depressão, todo demônio que está trabalhando dentro desse quarto, dentro dessa cozinha, todo demônio de acompanhamento que está acompanhando essa pessoa ao trabalho, que está acompanhando essa pessoa na rua, que seja repreendido agora em nome de Jesus. Diabo, deixa eu falar um negócio para você. Jesus te viu. Em nome de Jesus, sai. Beijo na alma.